Olá pessoal, começando mais um programa Luz da Inclusão, direto aqui da TV Inclusão Web TV, aqui dos estúdios da TV Inclusão, aqui na Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência do Rio de Janeiro, aqui no famoso SEAD, na Presidente Vargas, 1997, sala 112, onde são os estúdios da TV Inclusão. Começando mais um programa aqui, mandando um abraço a todos vocês. Em especial, meu amigo Guilherme, da Public House, 40 anos de tradição e confiabilidade do mercado de roupas, de moda, costura vitalícia, deu um problema na roupa, entrega aqueles, remodela toda a roupa de novo e te dá quase nova. Se não der conserto, te dá uma nova. Então você compra uma roupa que vai ter pro resto da vida. Obrigado, meu amigo Guilherme, 50% de desconto em todo o site da Public House que nos veste. Obrigado, Guilherme. Forte abraço, meu irmão. Estamos sempre juntos aí. Mandar um abraço meu amigo Célio Oliveira, do Afoxé Filhos Gigantes, do Rio de Janeiro. François, também tem Afoxé Filhos Gigantes no Rio, não é só na Bahia não, meu irmão. Amigo Célio Oliveira, um abraço, presidente. 73 anos de Filhos Gigantes do Rio de Janeiro. No dia 16, na Praça dos Estivadores, de 12 às 19 horas, terá a escolha da Corte Real. Rei, Rainha, Príncipe e Princesa do Afoxé Filhos Gigantes do Rio de Janeiro. Não perca, pertinho do Cais do Valongo. Estamos no Novembro Negro. Aproveita e curte a escolha da Corte Real do Afoxé Filhos Gigantes. Forte abraço, Célio Oliveira, meu irmão. Um abração, cara. Mandar um abraço, meu amigo Thiago Restel e Conceição, da Transporte do Cadeirante, transportando cadeirante com respeito e dignidade. São carros adaptados, desce a rampa, sobe com a sua cadeira, ninguém pega você no colo, fica dentro da sua cadeira, dentro do carro, transportado com dignidade. Não precisa ninguém pegar no colo, graças a Deus. Um forte abraço, meu amigo Thiago Restel e Conceição, faz um trabalho maravilhoso. Tem um convênio com a Secretaria de Educação que pega essas crianças em casa, cadeirante. Então, na própria cadeira dele, vai na sua cadeirinha, dentro do carro da sua cadeira, desce na sua cadeira. Que bacana. Então, todo respeito, isso tranquilidade, é equidade, né? E dignidade às pessoas em cadeira de roda. Forte abraço, meu amigo Thiago Restel, famoso Thiago do Te Levo. Um abraço, meu irmão. Abraço também, Conceição, pelo trabalho que vocês fazem aí com a nossa causa PCD. Vou me autodescrever aqui, eu sou Luiz Marinho, homem negro, careca, bigode, cavanhaque, camisa vermelha de manga longa, um relógio prateado, como diz o Alessandro, para ver do espaço, recebendo hoje uma calça preta, um tênis preto, recebendo hoje aqui minha amiga Daniela Coelho, advogada, ativista, mãe atípica. Obrigado pela tua presença aqui, pela tua participação. Estar aqui. Vamos bater um papinho aqui, conhecer um pouquinho mais dessa história, que não é um programa de entrevista, é um programa de ouvir histórias. Então vamos ouvir a história de Daniela Coelho. Daniela, se apresenta para o nosso público, por favor. Vou fazer falar um pouquinho fora do microfone aqui, estou sentada, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher cis, loira, de 37 anos, 1,54 m, olhos verdes, o cabelo loiro está na altura do ombro. Estou com uma calça jeans verde e uma blusa verde, também um verde neon. Estou com brincos de argolas e uma maquiagem leve. É um prazer estar aqui com vocês e gratidão pela oportunidade, né, de vocês ouvirem a minha história e dividir um pouquinho com vocês o que eu estou aprendendo, né, que a gente está aprendendo, na verdade. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Mas nossa, te recebi aqui, ouvir um pouquinho da tua história, conhecer um pouquinho mais sobre você, que a gente conhece pelas redes sociais, sim, mas sempre bom esse contato. E hoje a gente se conhecer é sempre importante. Sim. Daniela, como é que chega na sua vida a deficiência? Como a maioria, eu não tinha dimensão da causa até ser escolhida para ser mãe atípica do Davi. Davi hoje tem 5 anos de idade, é autista nível 3 de suporte, ainda não verbal, porque ele faz bastante terapia e eu estou bem otimista que um dia ele vai verbalizar. E desde que o Davi nasceu, eu notava algo diferente nele. Não sabia explicar, era pandemia e sempre foi negado por muitas pessoas, por médicos, que o Davi teria alguma coisa, que ele estava nos marcos da idade, só estava com um pouco de atraso de fala. Mas coração de mãe não mente, né? Davi começou até a verbalizar com 2 anos de idade, mas ele sempre foi muito diferente. Você chamava ele, ele não ouvia, não interagia, muito sério.
e todo mundo dizia que era a personalidade, né, dele. Ele ganhou até um apelido, Poderoso Chefinho, né? Poderoso Chefinho. Poderoso Chefinho, porque ele tinha aquela marra toda, muito fechado. François aqui é o Poderoso Chefão. É o Poderoso Chefão, François. Davi era o Poderoso Chefinho, ainda é até hoje, né? Mas eu via que aquilo não era normal e, né, a pediatra, uma pediatra até bastante conhecida, ela também retardou muito o tratamento, porque eu poderia ter identificado antes, mas cheguei ao diagnóstico com 2 anos e 4 meses, depois de muita insistência. 5 médicos neuro e depois, com o tempo, foi ficando mais claro, né? Mas a gente sabe que é muito importante a intervenção precoce, até para dar mais chances, né, deles progredirem. Como é que foi a fase do luto? Não teve luto, isso é da minha personalidade, eu sou daquela pessoa que cai atirando. Quando foi um alívio. Quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, nossa, que bom, não estou maluca, vamos embora, quais são os melhores médicos, vamos judicializar tudo que meu filho tem direito. E realmente eu não tive o luto, isso é da minha personalidade, mas respeito, e como advogada que cuida de muitas mães atípicas, é um processo muito dolorido para muitas, e é muito importante que nós, como sociedade, acolhamos essas mães, porque 90% são abandonadas pelos companheiros até os 10 anos de idade. Tem muitos pais atípicos maravilhosos, mas a estatística é que a maternidade atípica é muito dura para as mulheres, o luto é muito longo, são muitas lutas e muitas sucumbem. Em dados oficiais, aproximadamente 86% dos homens não resistem e vão embora. Né? E alguns abandonam de verdade. Abandono afetivo. Não é só separação, abandona mesmo. Né? Some, não quer saber, esquece aquela família. Já era advogada quando soube? Já era advogada, mas eu estava estudando para magistratura na EMERGE, na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. E aí, como muitas mulheres, eu tive que fazer escolha difícil, e eu escolhi ser advogada, não estudar para concurso público, e fazer da dor, né, uma causa e apoiar outras mães a lutarem pelos seus direitos. São muitas batalhas da saúde, da educação, do trabalho, né, que a gente vai acompanhando os autistas, eles crescem e aí passam a ter outras demandas, né? São as curatelas, são as tomadas de decisão apoiadas, é uma vida de lutas. E aí eu me encontrei, assim, como advogada nessa área, defendendo, né, as pessoas com deficiência e mulheres. Eu sou advogada especialista em gênero também. Ah, que legal. A gente tem um quadro do programa chamado Cuidar de Quem Cuida, né? Exatamente. A gente está iniciando aqui também, que a família fica deficiente junto. É isso, é um direito da família, da pessoa com deficiência. Que ainda não é muito bem visto, as pessoas ainda não sabem direito como é que é. E por que tudo na deficiência tem que ser ajuizado, judicializado? É muito triste isso, é um salve-se quem puder, né? Porque se você não judicializa, praticamente você não tem o direito, porque hoje a deficiência é muito cara, ela consome 1/3 do orçamento da família, só a deficiência em si, e a gente tem só uma casta da sociedade que consegue ter acesso à saúde, à educação, a lazer, a transporte para as pessoas com deficiência. Então, o remédio do povo, da grande parte da população, é judicializar contra o plano, contra o Estado, contra o município, contra a escola, né? Para que essa criança, esse adolescente ou esse adulto tenha condições dignas, né? Oportunidades de estar nos espaços. A Defensoria tem ajudado bastante as mães carentes? Olha, eu não gosto de criticar a Defensoria, não, mas a gente precisa também entender a luta das mães, porque não tem como a Defensoria da Pública, são 5.000, me falaram, né, assim, dados lá internos, que são 5.000 processos para um defensor público. Então, eu fico imaginando, eu como advogada, se eu tivesse 5.000 processos, claro que eu não daria conta. Então, também é uma questão de infraestrutura. A Defensoria Pública não consegue dar conta, não dá conta. Eu também sou um parceiro da Defensoria. Né? Fazem um trabalho lindíssimo. Aliás, deveria abrir mais concurso público. Sim, exatamente isso. O que eu ia dizer, eles não divulgam essa problemática. Então, as pessoas acham que é ineficiência do atendimento. Exatamente. E a gente precisa de um olhar diferente. Você tem uma ideia, foi a Defensoria
E sou um parceiro de lá, tá? O banheiro das pessoas com deficiência está sendo utilizado como almoxarifado. É a realidade de muitos órgãos. Dentro da defensoria. Eu falei para ele, cara, que dentro da defensoria a gente vai encontrar isso aqui, as pessoas se chocam. Aqui eu falo, eu tenho que mostrar a realidade. Fui no prédio, um evento no Sebrae, prédio novinho ali, quase em frente à ordem, né, dos advogados, na Marechal Câmara, prédio novo, lindo, maravilhoso. A palestra não tinha um intérprete de Libras. Não tinha um piso tátil, um prédio extremamente novo. Triste. E com recurso. Tem um banheiro grande para o cadeirante, mas não tem uma pia customizada. Um prédio novo. Será que ainda estamos tão invisíveis assim ainda? Estamos, porque as pessoas não esperam que as pessoas com deficiência vão estar nos espaços. No Centro Cultural Banco do Brasil, aí a pessoa com muito orgulho, para mim, isso aqui é o lugar mais adaptado do mundo. Eu falei, engraçado, não vi ninguém de Libras na entrada. Não estou localizando um piso tátil. A comunidade surda não pode participar, deficiente visual também não. Na entrada a gente já diminuiu o discurso. A gente sabe que a adaptação completa é difícil. Até ter um esforço. Piso tátil não é mais novidade hoje. Intérprete de Libras também não é mais novidade. Tem curso, até eu fiz um curso. Estou iniciando. Caramba, formei agora há pouco, mandar um abraço para o professor Almir, professor Alisson, aqui do Centro de Libras Carioca, aqui do Rio de Janeiro. Maravilhoso. A Central de Libras da Secretaria é maravilhosa, realmente. Os caras são fantásticos. Que legal. Interpretam samba. No Bar da Frisa PCD já tinha oportunidade de ir à Frisa? Ainda não. Eu acompanho o trabalho da Aldub, que é uma empresa que tem feito muita acessibilidade, né, nos eventos. Eu cobri 2023, 2024, né, com a voz do PCD, nós fizemos uma cobertura da Frisa todos os dias. Que legal. Lá, 6 dias, até o desfile das campeãs. Que bacana. A gente cobriu o desfile das escolas Mirim, que por incrível que pareça, no dia do desfile das escolas Mirim, são 17 escolas, não vende ingresso, não abre camarote, nem a nossa Frisa PCD funciona. Exclusão. O patrocinador oficial cobre a propaganda dele para não dizer que participa do desfile das escolas mirins. Engraçado, eu nunca vi o cara virar sambista com 50 anos. Ritmista, cantor, mestre de porta-bandeira, já está se aposentando. Já está indo para a igreja, não pode mais ir para o samba. Sim. Aí o desfile da Mirim, que é o berçário do samba, ninguém assiste. São 17 escolas, aproximadamente 550 desfilantes. Então são 550 famílias. Você multiplica por 17, vê a quantidade de gente que está desfilando ali na total invisibilidade. Total invisibilidade. É muito triste. E estão falando de crianças, né? Fazendo cultura. Cultura brasileira. Né? Por Rio de Janeiro, então. Carioca. Pra você ter ideia como é que a gente precisa avançar tanto. Precisamos. E descobrimos o desfile da Embaixadores da Alegria. Nós temos uma escola, né, que nos representa. Ainda uma. As escolas estão começando a colocar alas inclusivas, que já é muito legal. Já temos na Estácio uma princesa de bateria com síndrome de Down, na Porta Pedra também. Então, a gente tem avançado, tem tido alas inclusivas nas escolas. Estão começando a olhar para a gente, não sabem direito como. Mas já é um começo, isso é muito importante, o espaço, né? É um início, é um espaço, é oportunidade, é a primeira vez. Você cria empatia no outro. Sim. Ele começa a te olhar diferente. Sim, sim. Eu falo que eu brinco com uns amigos meus. Tá no bar tomando uma cerveja à noite. Na hora que você for no banheiro, se imagina numa cadeira de roda se você conseguiria acessar aquele banheiro. Cria um problema para mim também, né? O cara briga 3 horas da manhã, Luiz, eu vejo o banheiro, não cabe com a cadeira de roda. Ele está na rua se divertindo, mas eu estou dormindo. É. Mas se gera, isso fica no cérebro da pessoa, ele começa a olhar e tem essa visão crítica da cidade. Isso é uma mudança que deveria ter nas próprias faculdades de arquitetura, de engenharia, em pensar os espaços públicos em espaços realmente acessíveis, né? Porque a gente está falando de uma coisa macro, né? Que demanda até outros saberes. E tem uma mudança muito grande, pouca gente percebeu isso, no nosso mundo da deficiência.
Qual era o grande problema? A falta de acessibilidade. Então deixava ele em casa. As famílias escondiam o deficiente. Então você era sentenciado sem ter cometido crime. Isso aí. Muitos ficaram 15, 20 anos trancados dentro de casa. Mal saía para uma terapia, então não estudar nunca. Então a chegada da educação inclusiva é um marco importante para a gente. Mas o mais importante foi a chegada do ensino à distância. E de dentro de casa ele começou a se formar. Começou a sair daquela condição de precisar do BPC. O cara se formou em casa, pelo EAD, o ensino à distância. Ele quer trabalhar, ele quer exercer a profissão dele. Então, por isso esse alavanque de gente na rua. Eu brinco para as pessoas, todo mundo assiste a série de TV The Good Doctor. Nós também temos aqui no Brasil, a doutora Ana Rosa Guiar, é uma autista de suporte 1, psiquiatra. Qual o nome? Doutora Ana Rosa Guiar. Ana Rosa é a nossa Guiar. The Good Doctor brasileira. Ana Rosa Guiar. Fantástica essa mulher, fantástica. Sou fã da doutora Ana Rosa Guiar, uma grande amiga. Estamos preparando uma matéria. Que legal. Vamos fazer no consultório dela. Que trabalha com a doutora Bianca, psicóloga, também autista. Então, eu tenho uma história linda. A minha sócia é mãe atípica da Maria Isabel, que é autista nível 2 de suporte e jornalista. Ela conseguiu ser mediadora da filha na pandemia e ela se formou em jornalismo devido a essa possibilidade, né, de estar mais flexível. E é uma jornalista nível 2 de suporte. Então é isso, a gente vê hoje os autistas, né, que muitas das vezes têm uma série de comorbidades, né, ali associadas ao espectro, indo, se profissionalizando e nos espaços, né, falando pela primeira pessoa, que é muito importante. Uma preocupação que eu particularmente tenho, muitos amigos comungam da causa PCD, é a gente tem os modismos, né? Quando a Xuxa botou o síndrome de Down no programa dela, teve aquele boom das APAES, todo mundo, né, voltado, síndrome de Down modelo, síndrome de Down ator, e fazendo tudo. De repente a Xuxa parou com o programa, teve o esvaziamento do Down. Hoje nós temos, como sabe disso, encabeçando o autismo. A preocupação que nós temos é que aconteça também a mesma coisa que teve o síndrome de Down, porque a gente não pode deixar isso acontecer. O autismo, hoje, está levando a nossa causa para todos os lugares, para todos os espaços. Isso é muito bom para a gente. Isso é muito bom. Mano. Mas falo para todo mundo que a gente precisa entender que nós somos um corpo só. Juntos somos muito mais fortes. Exatamente. Nós temos mais de 8.000 doenças raras no Brasil. A gente precisa se juntar. Eu sou um pai atípico, né? Meu filho tem síndrome de Kawasaki. Que legal. Eu sabia que tem RET e a gente vai... Eu estou com as mães de RET, a gente vai se unindo. Eu, sem dúvida... É na união, porque quando cai, a gente está no coletivo, levanta no coletivo e consegue contrapor os grandes grupos, né? Porque é uma pauta cara, difícil, e é isso, né? Eu acho que não é protagonismo, é união. E o que te levou você para o ativismo? O ativismo veio da impotência como advogada. A gente tem um limite como advogada, é o direito. O direito, a gente vai lutar contra um sistema de poder que muitas das vezes ele vai não só pensar na justiça, mas ele está pensando ali no benefício econômico da sociedade. Então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir dos juízes, dos desembargadores: ah, doutora, mas a conta não fecha, né? É muito caro o autismo, é muito caro a síndrome rara. Doutora, porque nem ouvi outro dia, né? Eu estou com uma síndrome rara no escritório, que são 20 casos no mundo, e é um tratamento home care. Né? Tem que ter esse home care até para diminuir os riscos da internação, de continuar no hospital, de infecção. E aí o home care está ali batendo 30 mil por mês. E aí a gente perdeu no primeiro grau, ganhamos no segundo grau. Estamos no home care. E aí é muito engraçado porque a gente sente que, em vez de... A preocupação não é a justiça, é a conta do plano de saúde fechar no positivo. Então, assim, não é na justiça, no bom direito, nas provas, no processo. Muitas das vezes a gente ganha pela sensibilização. E a sensibilização, ela só ocorre quando a gente se despe da arrogância, da prepotência que está no judiciário, na advocacia também, né? Na própria vestimenta, nos trajes, na forma de falar, e a gente consegue tocar o coração, que no final somos seres humanos falando
entre seres humanos. E o ativismo, ele te permite isso, ele te permite sensibilizar. Você chegar para, vamos dizer, né, ali num espaço que é hostil, mas você chega com um filho atípico e você consegue mostrar quais são as questões, como que é o dia a dia. E eu vejo muito mais transformação social no ativismo do que no direito. É uma importante ferramenta, mas o ativismo, ele te dá mais potência. E o ativismo permite você se junte com outros. Exatamente, né? Aí que tá. Que mostrar que não é uma briga, não é o eu sozinho. É isso. Todos somos um só. Temos a isso. mesma causa, temos o mesmo objetivo, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e as alegrias também. As alegrias, é isso. Não tem uma vitória de alguém melhorar, alguém Com ter certeza. uma ajuda. Isso é muito legal quando a gente se encontra. É isso. As pessoas não têm noção do que é quando a gente se encontra. A Frisa PCD, cara, é algo assim que mudou a minha vida. Eu cheguei lá, vi todo mundo no mesmo espaço. Doença Sahara, surdo, mudo, deficiente visual, cadeirante, todo mundo junto, no mesmo espaço. Né? É muito bonito. As nossas tribos, todas elas juntas no mesmo espaço. Né? É sobre isso. Então, é muito legal quando isso acontece. E eu vou muito além, assim, né? Quanto mais eu vou... Eu venho estudando esse movimento minoritário que é majoritário. Se a gente for ver as minorias, a gente vai estar falando de grupos de privilégio que ocupam poder. Poder, eu digo os espaços, canetas, né? Os assentos, tanto na justiça, quanto no poder legislativo, no poder executivo. E eles são uma minoria, que é um sistema elitizado, dominado, né, muitas das vezes por brancos, por homens, né? É uma ditadura, é difícil romper essa bolha. Espaço de exclusão, né? É um espaço de exclusão. E as minorias que são historicamente marginalizadas são as maiorias, são os negros, são muitas das vezes as mulheres, são as pessoas com deficiências. É muito difícil esses grupos que, se fossem unidos, seriam a maioria, né? As mulheres são a maioria, mas a gente não consegue eleger mulher, porque mulher não vota em mulher. Pessoas com deficiência, já pensou se toda a família típica e as pessoas com deficiência que votassem nas pautas de pessoa com deficiência? Falta união, e eu acredito muito da união da minoria, que é a maioria. Eu tenho muito esse discurso da paz, da união. Não vejo rivalidades, porque fulano de tal está com mais espaço. Que bom, porque estamos tendo mais voz. Sim. É bom que as pessoas tenham espaços. Falando da parte política, eu falei muito isso com o pessoal. Abri o primeiro núcleo, né, de pessoas com deficiência em partido político. A gente abriu o Avante PCD, eu, Thiago Restel, outros amigos. Por quê? Porque é no partido político que discute política pública. Ninguém pode ser candidato sem partido político. Então a gente precisava chegar nesse espaço também. Tem lá um núcleo de mulheres, de negros, de sindical, de índio, mas não tinha no PCD. Depois a gente criou, todos os outros partidos criaram também, graças a Deus. E a gente foi se encontrando, foi tendo um olhar diferente. Aí eu vi de uma pessoa, um dirigente partidário, e falei: Luiz, esquece isso. PCD não dá voto. Eu falei: engraçado, o senhor defende a causa animal. Eu nunca vi um cachorro nem um gato com título de eleitor. Isso é triste. Eu nunca vi. Então eu mandava desistir das pessoas com deficiência. Ele veste a causa animal. Não consigo entender a referência entre um e outro. Eu sou partido, tem título de eleitor. Meu filho deficiente tem título de eleitor. Conheço vários amigos da deficiência, todo mundo tem título de eleitor. Mas cachorro e gato eu nunca vi. Eu nunca vi um pet com título de eleitor. Se alguém já viu, me apresenta, pelo amor de Deus. Seria a maior curiosidade do mundo. Hoje a gente fala em famílias, multiespécie. Hoje, no direito de família, a gente fala em famílias multiespécie. Muita gente não está tendo filhos para ter pets e tratam como filhos e fazem planejamento patrimonial para deixar uma pessoa para cuidar ali do bichinho e gerir o patrimônio para que tenha uma vida digna. E já entrevistamos cuidadores de pet. Né? Existe os pais de pet, até porque também tem pet deficiente. Tem. Pet deficiente. Tem pet deficiente. Tem. Como é que as coisas vão se entrelaçando, né? Vão. As pessoas não... Esse é que eles não entendem. A gente tem uma questão muito em voga. Tínhamos aqui a Fabiane Simão, do Instituto Sem Nenhum Direito a Menos.
Fanzaço dela também. Adoro ela. Sou Encontrei com fanzaço. ela essa semana, que nós fomos num café Da de minha mães amiga. atípicas. Minha amiga que sempre está comigo nas coisas que a gente faz, estamos sempre juntos defendendo essa batalha. Como é que está a questão dos planos de saúde? Você como advogada, você que está à Até frente dar dessa luta respirada também. aqui. Olha, tá péssimo. A gente está diante de um judiciário acovardado. A verdade é essa. É um judiciário em que as liminares e as decisões judiciais não são cumpridas. Tudo isso é a justiça é um conceito abstrato. Você tem um papel. O que é uma decisão? Um papel. Sim. Mas a gente acredita que aquele papel ele tem força cogente, né? Em que existe uma obrigação das pessoas de cumprir as decisões das sentenças judiciais. Se uma pessoa normal não cumpre, ela é presa. Ela responde com todos os seus bens. E a gente vê, do outro lado, uma situação impressionante em que os planos de saúde desprezam as decisões e as liminares como se fossem papel de pão. Não tem força de efetividade. E o judiciário, que deveria fazer valer as suas decisões, também está omisso contra essas famílias de pessoas com deficiência. Não é só autismo, eu falo, né, porque está muito em voga lá essa discussão dos autistas. Mas, por exemplo, eu tenho no escritório home cares de síndrome rara, tratamentos de síndrome rara, principalmente porque você tem que usar maquinário de alta tecnologia para desenvolver síndrome de Rett, por exemplo, que você tem que ter a terapia com cavalo e várias outras terapias que você precisa de métodos alternativos que são caros, por exemplo, a própria cannabis, e não há uma efetividade. Está muito ruim, porém, existem advogadas, existem mães atípicas muito combativas e a gente não desiste, a gente denuncia. Estava tendo uma CPI para apurar, né? Ao que consta, agora ela foi muito esvaziada lá no 2º grau. Se eu não me engano, a desembargadora Cíntia Santarém, ela derrubou a CPI, né, que estava tendo para chamar os dirigentes dos planos de saúde para entender por que estava tendo um descumprimento reiterado. Mas nós continuamos firmes na justiça, apelando, subindo para instâncias superiores, indo para a política. Isso é uma curiosidade, que eu levantei esse assunto aqui. Desembargadora do Judiciário. A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Exatamente. É o arrepio. Igualdade de poderes. É o arrepio do sistema de freios e contrapesos. O Judiciário intervindo no Legislativo. É total. A Constituição diz que tem igualdade de poderes. Exatamente. Como é que a desembargadora atua num ato exclusivo, a CPI, um ato exclusivo do Legislativo? Comissão Parlamentar de Inquérito é uma importante prerrogativa da sociedade, exatamente para que a gente possa utilizar de todas as ferramentas de controle, né? É uma ferramenta para o povo. O judiciário não tem representatividade. A gente não escolhe juiz, a gente não escolhe desembargador, infelizmente. Talvez seria melhor. É um concurso público e temos lá a reserva do 5º Constitucional. Então, quem representa o povo é o poder legislativo. Ali está a voz do povo. Que é escolhido pelo povo. Pelo povo para o povo. E o povo tem assento. E estava tendo audiências públicas no qual eu participava, acompanhava junto com outras mães, contra outras famílias, porque era uma atitude criminosa. Realmente é crime contra a pessoa com deficiência você tirar o tratamento, né, e da prisão, porque a pena ela é aumentada se, lá numa lei que eu esqueci o nome, mas eu tenho um inquérito que eu abri contra o plano de saúde pedindo a prisão do dirigente da AMIL, a pena é aumentada se é criança e adolescente, né? Então, ali era um caso criminal, de descumprimento reiterado, que caberia prisão para o dirigente. E aí a gente vê uma total afronta ao equilíbrio dos poderes, um poder judiciário que atropela um poder legislativo, afrontando a balança dos poderes contra a Constituição, ao meu ver. Eu fico muito no pé lá, não vou nem falar políticos, mas assim, eu falo, gente, isso aí tem que subir, porque isso não existe, é interferência.
E é ilegal, ao meu ver, é inconstitucional. Essa é o meu discurso. Eu acho inconstitucional. E acho vergonhoso a desembargadora dar um despacho desse sentido. Às vésperas do recesso forense. E ela não tem autonomia para isso. Por que ela está fazendo? Sabe, tem algum interesse por trás? A gente começa a desconfiar. A gente não quer desconfiar, mas tem atitudes que nos levam à desconfiança. Como é que uma desembargadora está descumprindo a Constituição? Por quê? É muito assustador quando você vê o fundamento jurídico, a ratio que a gente chama, para você caçar uma manifestação constitucional, né, permitida por lei pela Constituição, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, e as audiências públicas, né, e esse acompanhamento que estava tendo pelo Legislativo e pela sociedade. A fundamentação, em suma, era que os dirigentes dos planos de saúde estavam sendo muito expostos, né, sendo chamados, convocados, e estava tendo muita repercussão, realmente, que são milhares de famílias. E aí a gente fica, que judiciário é esse que, de um lado, direito da pessoa com deficiência, direito da família, dignidade da pessoa humana, tratados internacionais, né, assinados, ratificados pelo Brasil, do outro, a vexatória, né, de dirigentes de plano de saúde, que poderia ser consertada se eles não tivessem essas atitudes. Então, assim, é muito assustador. E agora, é aquilo que eu sempre falo, né, como advogada, é através de recurso, é subir, né, é subir os recursos. Eu falei isso, a gente tem que subir, a gente tem que levar isso adiante, porque isso não existe. É uma fundamentação, ao meu ver, teratológica, como a gente fala no direito, né, traduzindo, é surreal. Surreal. E a gente não pode, como advogada, a gente é combativa, né? A gente é muito combativo, a gente segue adiante, a gente cai, processa aquilo ali, tem um dia, dois de tristeza, e levanta e se embora para outras instâncias, e uma hora, sim, a justiça há de ser feita. Porque se eu não acreditasse no sistema de justiça, eu não seria advogada. O Legislativo aceitou a decisão, está recorrendo? Está recorrendo, está subindo, está usando os remédios também constitucionais. E eu estou acompanhando de perto, porque eu não vou deixar que termine em pizza. Porque já foi difícil chegar. O Legislativo assumir essa postura foi difícil. Foi. Ninguém queria, a gente acompanhou desde o início, manifestação no Palácio Guanabara, lugares. A gente fez algumas coberturas aí com a Fabiane, com o pessoal, até que pegasse de verdade. A Fabiane foi a Brasília. Muito difícil. A hora que consegue instaurar, aí vem o judiciário contra. Então a gente está contra o tempo inteiro. Não tem ninguém a favor. Não tem ninguém a favor, eu falo muito isso, né? Assim, por isso que é importante, eu vou usando todos os meus chapéus de advogada, de mãe atípica, de cidadã, e às vezes até no meu lugar ali, do meu espaço social, na minha rede de amigos, para trazer, porque é todo mundo contra, a gente não entende o porquê, né? É porque é aquela pauta que foi sempre silenciada, sem recursos, e de repente há uma mobilização muito grande da saída da invisibilidade dessas pessoas, dessas famílias que vêm para o espaço público demandar seus direitos, e aí aquela farinha pouca, meu pirão primeiro. Peraí, tem aqui essa pauta, tem essa outra. É difícil. A diretoria da OAB, né, de autismo e deficiência, tem atuado junto com vocês? Tem atuado, são comissões atuantes, né? As instituições são muito importantes, até para que tenham ali um espaço de contraposição, né? E, inclusive, teve um evento agora na OAB recente que falou dos descumprimentos reiterados das decisões judiciais. A OAB, dentro do seu espaço também, né, tem sim promovido debates. Importante. Eu tenho feito uma fala com vários presidentes de conselhos de categoria, por exemplo, CRA, doutor Wagner Siqueira, conversado com o Ladeira, ex-presidente do Conselho de Contabilidade, que eles deveriam ter a mesma atuação da OAB. A OAB tem uma comissão para cada assunto da sociedade. Os outros não participam, por exemplo. O CREA é fundamental para a gente, que os novos empreendimentos imobiliários fossem adaptados, preparados para essa chegada das pessoas com deficiência, e não tem esse olhar ainda. Ainda não tem. Não tem esse olhar. Não existe essa comissão no CREA. O próprio Conselho Geral de Psicologia, que eu acho fundamental,
Conselho de Psicologia, Fisioterapia, são fundamentais para a gente na deficiência, são fundamentais. Ainda estão muito além da gente, estão muito longe. Eu entrevistei o Maicon, que representa a inclusão e diversidade do Conselho Regional de Psicologia, mas ele é uma pessoa só. Para atuar em tudo esse espaço não dá, não tem como. Não tem como. Eu tenho uma explicação, tá? Não sei se é esse, mas assim, a OAB é uma entidade muito rica, é a única entidade com assento constitucional, está lá na Constituição. E ela é obrigatório o recolhimento da unidade dos advogados, que não é uma unidade barata, se eu não me engano, esse ano vai vir R$2.000. É uma profissão com contingente de milhões de advogados. Então, tem verba, essa é a questão, a gente precisa de verba nos conselhos. Mas e ele tem verba também, você está 1.200 reais, também não é tão distante assim. Olha só, não, mas já tem também muitos inscritos nos quadros. Hoje tem quase 200. Hoje tem quase 200. Você não advoga se você não pagar a anuidade. E agora ainda cresceu muito, que tem esses cursos técnicos, né, de 2 anos, formação tecnológica de 2 anos, o CRE que está abraçando todos eles. Ótimo. Então tem uma chegada gigante aí de gente no conselho. Então eu acho que deveria mais. Poderia atuar mais. Precisamos do seu... Na verdade, é sensibilização. Pessoas como você têm que atuar ali nos conselhos de administração. E acho que é uma questão de gestão. E trazer isso, olha, nós precisamos trazer isso. É que nem eu faço, por exemplo, no direito. Olha, existe o direito das famílias com deficiência. Às vezes a pessoa com deficiência sequer fala, sequer tem capacidade cognitiva para manifestar sua vontade. Então, a gente tem que ter esse olhar, que é muito diferente, e em todos os espaços, na psicologia, na fisioterapia, na engenharia. Eu tenho tudo quanto é lugar falando sobre isso. Estamos criando uma diretoria na Associação Brasileira de Imprensa e Comunicação, lá na Abricom. Estamos abrindo uma diretoria de inclusão lá. Falei com o Celso Santana na Ordem dos Músicos. Pô, mas deficiente? Falei, cara, tem deficiente também. Gabrielzinho de Irajá é um deficiente visual. A Kátia, cantora deficiente visual, cantora. Vai dizer que não tem artista PCD? Beto sem braço, vou falar. Tem. 500 mil nomes por aí. E aí? Essa invisibilidade histórica, né? Aí as pessoas... Aí ele faz, não tem a Ordem dos Músicos? Vai ter a carteira da Ordem dos Músicos? Mas quem vai aferir ele para dar a carteira? Quem está preparado para atender ele lá, na deficiência dele? Até porque eles precisam se aposentar. É questão de direitos, né? Depois pode vir a precisar de um benefício previdenciário. Tivemos aqui com o Anselmo Ramos, grande amigo, intérprete de samba, cadeirante. Aí estava no Império da Tijuca, é intérprete na Embaixadora da Alegria, está no Bloco Não Vai Quem Quer, está na Cabo Sul, vários lugares cantando aí. Ele é cadeirante, cadê a carteira da Ordem dos Músicos? Vai dizer que ele não é músico? Mas cadê olhar? Então a gente precisa problematizar isso nos conselhos, nas ordens. A gente precisa problematizar essa nossa chegada. Sindicato de jornalismo. A gente precisa. Estamos lá, estamos abrindo o Sindicato dos Artistas da Baixada Fluminense. Nosso amigo François, diretor sindical lá. A gente está criando também uma diretoria. E hoje a gente fala muito de inclusão e diversidade. Tem que criar, tem que acontecer. Tem. Esse espaço tem que ser dado para nós. A gente precisa brigar por isso. Então a gente não gosta de mim, que a gente briga o tempo inteiro. Mas tem que ser na briga mesmo. Se você falar manso... Não... Eu tenho a Débora Prates, que eu mando um beijo, minha amiga, advogada deficiente visual, e ela fala muito isso. Agora ela promoveu um evento ali na Emerge, na Escola de Magistratura, do lugar da pessoa com deficiência na história dos museus. Museu é história. Sim. E qual é o museu que a gente vê algum trecho que fale de pessoas com deficiência na história? Algum museu que retrate deficiência? Não tem. E as pessoas com deficiência sempre existiram na história. Se você não tem registro, você é apagado. E é um apagamento, um silenciamento, né? Eu fiz uma fala com o pessoal da cultura, eu falei para eles, deficiente, aí olharam assim, meio com descaso. Eu falei, alguém aqui já ouviu falar em aleijadinho? Exatamente, olha o aleijadinho, gente. É de chorar. Eu assim, toda vez que eu vou para Minas e tenho a oportunidade de ver as obras dele de perto, eu me arrepio e choro.
A gente vê uma história, por exemplo, Corcunda de Notre Dame, nada mais era que uma pessoa com deficiência, com nanismo, e a gente tem... É muito perigoso esse discurso higienista, porque se a gente for ver a história, no século passado a gente matou milhões, não foi só o nazismo, mas como outras ditaduras também mataram milhões de pessoas com deficiência. É que se nascesse com deficiência, ela poderia... A gente tem o comunismo que matou... Eu morei na China, né? Meu primeiro marido era chinês. E aí eu tive essa experiência de viver em alguns países, de conhecer de perto, né? A China, por exemplo, e a gente teve ditaduras que, infelizmente, né, por conta, por exemplo, do filho único, então você tinha que aquele filho único fosse saudável. Você teve uma política pública de filho único na China por quase 40 anos. As pessoas matavam os filhos com deficiência para poder ter um filho saudável. Então, morreram milhões de pessoas no mundo. O nazismo aplicava um medicamento que deformava o feto. Então, se nascesse com deficiência, podia exterminar, era legalizado. Era legalizado. E chegaram a usar esse medicamento aqui no Brasil um tempo, nasceram várias crianças com problemas físicos. Sim. Tem o que a gente entrevistou, meu amigo Renato, lá de Itaboraí, que as mãos dele é aqui no ombro. Ele não tem braço nem antebraço. Esqueci o nome, eu estudei. Ele não tem braço nem antebraço. Eu estudei isso. A mão é aqui em cima no ombro. Eu estou estudando muito a bioética feminista. Você estuda os limites da ética na medicina. Você vai ver que não tem limite. Não tem limite. Não tem. Se a gente for ver a própria história, o que é o Asperger? Asperger é um médico que avançou. O maior salto de estudo sobre o autismo foi na Alemanha nazista com o médico não sei o que lá, Asperger, que ficou o Asperger, tanto que hoje é autista nível 1, que levou o nome do médico, e ele estudou os autistas. E a gente teve avanços, mas sem limites, né? Com a morte, com pessoas transformadas em cobaia. É isso, as pessoas com deficiência vivas, né? Sempre foram cobaias. Sempre foram. Objeto de estudo. Sempre foram. Seja por conta da indústria bilionária, da cura da indústria, né? É uma indústria farmacêutica. Então, eu tenho cada vez mais, por conta dessas dores, da saúde, do deficiência, estudado a bioética. Feminista, porque é um olhar minoritário. A bioética tradicional, ela não faz muita crítica, não. A bioética feminista, ela vem para falar que os corpos humanos têm raça, têm gênero, têm deficiência, têm classe social. E a gente precisa dessa olhar da classe médica, dos governos, porque bioética também é escolha. Por exemplo, o judiciário vai dar numa cidade pequena um medicamento de 10 milhões de reais para uma criança, ou a reserva do possível vai indeferir e vai tratar 1000 pessoas com deficiência. É a reserva do possível. Isso são dilemas éticos. Até na parte espiritual, né? Hoje a gente sabe que um autista de suporte 3, que é não verbal, tantas deficiências, antigamente eram endemoniadas, né? Era manifestação ainda diabólica. São, né? Ainda são. Eram manifestações diabólicas. É muito triste, ainda são. Você vê, recentemente teve um pastor que fez um culto público nesse sentido para tirar o diabo do corpo de uma criança autista, nível 3. Você vê como a gente precisa avançar ainda, né? Precisamos. Você tem várias questões que acontecem por aí. Aí tem os capacitismos, né? Deus marca para não perder de vista. Capacitismo é muito triste e pior que eu falo, capacitismo atitudinal. É atitude. Sim. Porque muitas das vezes não tem custo você ser empático. Por isso que eu gosto muito do Cordão de Girassol, que é esse projeto que eu trabalho. Quanto custa você acolher, ser empático, dar prioridade, perguntar se está tudo bem, se necessita de apoio, ceder o seu lugar? Nada. As barreiras muitas vezes são de atitudes. Você falou do Cordão de Girassol, que estava aqui na minha próxima pergunta, exatamente sobre isso, que tem gente usando o cordão de girassol para dizer que é empático à causa. Mas ele esquece o dia que ele bota no pescoço o cordão, ele está dizendo que ele tem a doença. O desconhecimento. E a facilidade que as pessoas têm hoje de comprar cordão. De comprar o cordão. Aí ele chega em qualquer espaço com cordão, ele é atendido como se deficiente fosse.
Ele está cometendo um crime, ele não sabe disso. Precisa muito conscientizar. Por isso, assim, o que eu acredito hoje? Capacitação, educação, sensibilização, porque no dia que você consegue explicar para essa pessoa, para essas pessoas, para esses espaços, o que é uma pessoa com deficiência, seja visível ou invisível, uma condição, por exemplo, uma pessoa que passa por uma cirurgia na perna, nos 2 joelhos, ela tem uma condição oculta que vai diminuir a mobilidade. Vai ter que sentar no metrô, mas vai ter dificuldade, que aparentemente é uma pessoa que não tem deficiência, mas tem uma condição oculta. Eu só acredito por isso que o projeto, os projetos que eu me alio, é sempre nesse sentido, educação dos espaços e das pessoas, porque senão a gente tem... Se todo mundo está usando o cordão do autismo, todos os cordões eu sou super favorável, sim, o autismo... Claro. É ótima identificação, mas tem que ter conexão. Por exemplo, eu uso cordão de suporte quando eu estou com meu filho. Por quê? Para as pessoas entenderem que eu sou mãe atípica, estou passando por questões ali. Sim. O autista pequeno, ele tira o cordão, meu filho não gosta de usar, como muitos, inclusive porque eles sabem que eles estão sendo discriminados. Recebemos aqui no estúdio Miguel, ele falou não usa. Eles não gostam, é uma forma de exclusão. exclusão. Alguns gostam, porque vem a diferença, mas o pequenininho que não fala, o meu filho, eu não sei se aquilo incomoda ele tira e assim, aí o que eu faço? Eu uso o de suporte, que aqui em cima é branco, e aí aí embaixo é o girassol verde, e aí qualquer barraco eu falo, mãe atípica... Quer explicar para quem não conhece essa diferença? Então, o cordão, por exemplo, eu não faço propaganda de cordão. Eu acho que todo cordão é válido, cordão do autismo. Eu gosto do de girassol porque ele fala das condições ocultas, não só do autismo. Você pode ter outras condições, inclusive neurológicas, tão críticas contra o autismo, e é necessário ali um olhar empático ou um apoio maior dos espaços, né? Isso está tendo, por exemplo, nos estádios de futebol, cada vez mais a gente está sendo chamados para dar capacitação. Então, o que isso representa, gente? Representa as pessoas neurodiversas nos espaços. Porque as pessoas sabem como lidar nos aeroportos, nas empresas. E aí o verde, né, o do girassol, ele fala das condições ocultas de uma forma geral. Todo verde com girassol. O branco em cima com o girassol embaixo é o do suporte. Tem gente que usa, eu sou favorável à causa. Ok, eu não sou contra qualquer, né? Desde o momento que não tenha má fé para ganhar uma prioridade. Mas eu nunca vi, graças a Deus ainda. Geralmente são familiares de pessoas atípicas que estão com pessoas atípicas dando suporte. Porque como hoje o autismo, a gente não fala mais leve, moderado, severo, porque é uma visão capacitista. Apesar de, às vezes, eu ter que explicar, porque nem todo mundo tem esse letramento. Sim. E aí você fala, olha, é severo. Porque às vezes a pessoa, nível 3, então tem o 10, então ele é leve. Aí não, ele é autista severo, então ele é necessário um apoio aqui. E muitas das vezes o suporte, o nível de suporte que é o que determina o nível 1, 2, 3 do autismo, e essas pessoas precisam de suporte para estar nos espaços, né? Eles não estão sozinhos, eles estão com suporte. Tem algumas coisas que são fundamentais. Eu gosto muito de futebol, aí olhando aquele tem que dar no estádio, aí vi lá a torcida do Corinthians, autista. Eu falei, cara, autista no estádio. Estão nos porque abraçando. todo mundo fala que autista não gosta de barulho, aquelas abafador. coisas. Eles adoram estar nos aí eu olhei, espaços. ninguém com abafador, ninguém com nada. Eu falei, cara, o que é isso? Aí fui entender. Aí descobri lá, o Fluminense Autista, um abraço aí, Luan, meu amigo, do Flamengo, do Vasco, do Galo, todo mundo. E ele naquele espaço, no meio da torcida, aquele barulho infernal, ninguém com abafador nem nada. A gente tentou entender o que era aquilo. O que acontece? Não é que ele não gosta de barulho. Ele seleciona o barulho que ele quer ouvir. São aqueles que gostam de futebol, que gostam daquele ambiente. De repente ele vai estar no sambódromo e não vai gostar. É um barulho diferente do que ele está. Uma surpresa sempre. Mas isso quebrou um paradigma muito grande. O pai não levava o filho autista para o Maracanã, que ele ia entrar em surto. Meu filho não soltar, ele não levava. Ele não levava. É o capacitismo, mesmo dos pais, a gente não sabe, então a gente quer evitar problema. E a gente tem atitudes capacitistas. Um desconhecimento às vezes, né?
Então isso foi muito legal, que quebrou um pouco essa situação. Então é possível. Sim. É possível. E agora, Maracanã está indo para a sala sensorial, está preparando lá uma sala sensorial. Sim. A gente vai ficar muito legal. Eu reclamei bastante lá com o ex-presidente Renato de Paula, lá da Suderj. Ah, e Renato é um parceiro. Reclamava muito, um amigo particular, um abraço aí, meu amigo Renato. E falava também, igual os cadeirantes, ficam lá em cima. O final, mas ele pode subir de elevador. Se chegar a 50 cadeirantes, vai acabar o jogo e não subiu todo mundo, porque o elevador não cabe tanta gente assim. E já viu como é que é a rampa do Maracanã? Imagina tocar uma cadeira não até é lá um em cima. espaço adaptado. Tocar uma cadeira até lá em cima. Já teve uma sugestão. Falei, cara, por que não usa o espaço onde entra a ambulância ali? Esse é o espaço de cadeira de roda. E as primeiras cadeiras de baixo não tivesse. E o cara ficaria na própria cadeira dele. Ele descia pela rampa, entraria e ficava na cadeira dele mesmo no espaço. Aquele espaço logo de frente para o campo. As primeiras cadeiras do Maracanã. Tira uma parte, tira 20 cadeiras. Atrai o cadeirante para assistir. Vê que tem dignidade, vai assistir próximo ao local. Isso vai crescer. Daqui a pouco você tem aquela fileira inteira ali, tomada de cadeirante. Olha que maravilha seria. Imagina, todo aquele anel formado de cadeirante. Cara, é muito bonito. Sonho, é um sonho. É um sonho. Eu acho, é isso. Quando eu falei equidade, a equidade é você exatamente pesar mais para quem precisa. O cadeirante ele precisa de mais estrutura, então a gente vai pesar mais no suporte para que eles tenham chance de estar nos espaços com as mesmas condições, de usufruírem. Porque, na verdade, nós seres humanos nascemos para ser felizes. Esse deveria ser o nosso maior propósito de vida. E a felicidade, ela engloba isso, tá nos espaços, confraternizar, sair de casa, acompanhar esporte, acompanhar cultura, que sempre foi um ambiente hostil às pessoas com deficiência. Dani, aqui só tem um problema, que a hora passa rápido demais, Ai, quando o meu papo Deus. é bom. Sabe que vai ter que voltar outras vezes aqui. Com certeza. Foi muito legal esse nosso bate-papo aqui. A gente fala de deficiência, sem se vitimizar, que aqui ninguém é vítima de nada. Não, a gente cobra os direitos. Eu não gosto, e sou criticada por isso. Não tenho essa visão, porque a partir do momento já é difícil. Isso é neurociência. Se você já tem uma situação difícil e você traz para o negativo, acabou. Não dá. É verdade. Então a gente fala de deficiência com tranquilidade, com alegria, por que não? Tem que ser. Aqui não é todo mundo triste, não. A gente tem alegria. Super demais. feliz. Eu também muito feliz. Meu filho, com a minha família, com o trabalho que eu faço. Isso aí. Pessoas com deficiência, que não é aqui que saiu por vento da minha família, mas é algo que eu tinha que fazer. A gente acho tem que missões devolver. na vida, né? Eu acho que é uma missão que eu tenho. Isso aí. Tive que entender isso. É uma história muito difícil até para mim, que o deputado faleceu de Covid. E eu sonhei com ele 3 vezes, mandando que tocasse o projeto aqui de fazer essa divulgação. Sonhei com ele 3 vezes. Mesmo mulher, né? Gravou essa conversa, eu e ele. Aí eu sozinho sentado na cama falando com ele. Então foi muito emblemático. E resolvi tocar, estou aqui fazendo a minha parte. Que bom. Precisamos. Fazendo e vou em frente. E esse espaço a gente nos junta. A gente vai entrevistando um ou outro, a gente vai assistindo uma entrevista, e que a gente vai contando essas histórias. Isso é o que a gente precisa fazer. Eu acredito que essas histórias vão criar empatia nas pessoas. Que vão assistir, como diz a Mônica Pereira aqui, mãe do policial. Tá, que teve um mal súbito. Hoje está no home care em casa, e nem sabe por quê, ficou 50 minutos desacordado, aí, problema no cérebro. E está aí na briga com o home care. A pessoa fala home care, acha que é um luxo. Eu vou aqui até, te falando com a Mônica hoje mais cedo, só acha que é um luxo, mas a pessoa não sabe a invasão. Mas você ter uma equipe dentro da tua casa 24 horas. O home care é mais barato que a UTI. A gente também precisa desmistificar isso. O plano de saúde faz conta. Tanto que eles hoje mandam para o home care, porque às vezes é mais, além de ser mais digno, ninguém quer morar no hospital, é mais barato. Pode ser mais barato. Mas a pessoa tem que entender também que você está na tua casa, com gente de fora. Eu tenho. Tu vai acordar, vai passar o dia, dormir com alguém que você não conhece. conhece. Camisola, ficar com o cabelo desarrumado. Que você não sabe de onde saiu aquela pessoa. Você não tem intimidade com aquela pessoa. E ela vai participar da sua intimidade. Aí como você tem que se violentar como pessoa para atender melhor o teu parente, a sua pessoa. Não é um luxo.
É uma invasão, uma senhora invasão de privacidade. Mas você acordar com alguém que você nunca viu na vida. Sim. Passe na tua casa, usando o seu banheiro, circulando por dentro da sua casa. Não é fácil, não é luxo não, gente. Pelo contrário. Sim. Eu tenho certeza que ninguém gostaria de ter uma home care. Então você que tem essa visão capacitista, não é luxo não, meu irmão. Só faz por necessidade. Até que ponto a gente consegue chegar para atender os nossos, Sim. né, nas suas necessidades. Quer deixar à tua disposição, Dani, sabe, ter na sua cabeça que esse é o primeiro papo nosso. A gente vai se ver muitas outras vezes. Eu fiquei com vontade de falar muita coisa. Muitas outras vezes a gente vai se ver. Vamos falar Vamos. sobre Tem questões muita coisa de para a gente direito. falar. Até eu gosto muito de falar do direito de forma fácil, porque as pessoas não têm acesso a direito pela própria linguagem da advocacia, que é excludente. Sim, sim. Então, sim, precisa democratizar mais. Precisamos. Então, eu queria deixar à sua disposição o microfone, as câmeras do programa, e suas considerações finais, redes sociais, mandar um recado para o nosso público. Olha, eu agradeço. Olha, aqui nessa aqui, eu agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui nesse local tão sério, com pessoas tão queridas e tão reconhecidas pelo lindo trabalho. E a mensagem que eu deixo é de positividade, né? Porque é a alegria que nos move. É a alegria que vai dar vontade da gente sair, mesmo com dificuldade de casa, para enfrentar os problemas, os desafios e superá-los. Sou bem empática, feliz, e essa é a mensagem que eu deixo para todas e todos que enfrentam desafios na deficiência e na vida. E também sigam-me nas redes sociais, @adv de advogada, Daniela Coelho, que eu mostro o dia a dia muito louco de mãe atípica, ativista, mulher, advogada. É muita loucura numa mulher só, e eu tento trazer essa mensagem também para as mães atípicas, de estudar, de trabalhar, de ter uma vida própria, para aguentar o tranco, porque é uma corrida de longa distância. E a gente tem que ter um próprio projeto de vida para ser feliz, né? E estar ali do lado dos nossos entes queridos, de pessoas com deficiência, ou sermos pessoas com deficiência, e termos os nossos projetos de vida além da deficiência. É isso. Beijo. Repete a rede social aí pra galera. @adv Daniela Coelho, Instagram. Aí de lá eu direciono para site, para vídeo. Estou sempre falando do direito de forma descomplicada. Dani, obrigado pela participação, a sua vinda aqui no programa. Para a gente é muito importante essas falas, esse bate-papo aqui. Com certeza vai gerar empatia no próximo que está assistindo. Tem muita gente assistindo esses programas aqui, estão curiosos para saber o que a gente faz aqui, o que a gente fala aqui, faz que coisas lindas. Conversa. Então, obrigado pela tua presença, participação. Vocês que nos acompanharam até agora, obrigado pela participação, estar junto com a gente aqui. Como a gente sempre encerra, dizendo para você que o que vai mudar a nossa vida é força, foco e fé. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.